dar início à nossa aula, continuando a unidade 3, transformações químicas. E hoje nós vamos trabalhar com mais dois temas, o tema 3, leis ponderais, e o tema 4, representações e balanceamento de reações químicas. Bem, quando nós estudamos essas na aula anterior, nós já começamos a dar uma introdução sobre transformações, sobre reações químicas. Hoje a gente vai ver justamente as leis ponderais e o balanceamento dessas reações. Bem, leis ponderais. O que são essas leis ponderais? São leis universais que regem todas as transformações químicas com base em suas massas. Elas foram estabelecidas justamente a partir de estudos experimentais com as massas dos componentes que participam de uma reação. Ou seja, os reagentes, que são as substâncias que estimulam a reação, e os produtos, que são a origem dessas reações. Como as leis ponderais relacionam a massa das substâncias que compõem uma reação química, a gente engloba também três formulações importantes nessas leis ponderais. Nós temos o que? A lei da conservação das massas, a lei das proporções constantes e também a lei das proporções múltiplas, certo? Aqui a gente tem uma imagenzinha de Lavoisier e Dalton, que ele diz assim: você sabe, Lavoisier e Proust, você sabe, Proust, que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Aí ele fala assim: eu sei, Lavoisier, é a lei da conservação das massas. Nós vamos ver agora. E quais são essas três leis? Nós já falamos que são a lei da conservação das massas, a lei das proporções constantes e a lei das proporções múltiplas. Lei da conservação das massas, que é justamente a lei de Lavoisier. Lavoisier foi um francês, considerado o pai da química moderna, que ele realizou diversos experimentos de combustão e calcificação de substâncias, a fim de quê? De observar a variação de massa depois das reações químicas. Então, ele tentou várias vezes, né? E ele percebeu que quando ele calcinava metais expostos ao ar, sempre acontecia a formação de óxidos. Então ele começou a observar o quê? Que o peso era maior que o metal original. Já na combustão de matéria orgânica, a exemplo do carvão, ele resultou que a massa era inferior. E aí ele começou a notar o quê? Que essas reações eram ativadas por algum elemento, né? E aí ele começou a observar justamente que esse elemento era o oxigênio. Só que isso só foi de saber que elemento realmente era esse depois, quando o oxigênio aí começou a ser descoberto. Mas foi justamente através da calcinação do mercúrio dentro de um recipiente fechado que ele produziu o óxido de mercúrio. E Lavoisier entendeu o que? Ele identificou que justamente o nível do mercúrio ocupava toda a extensão daquele ambiente fechado. Mas ele observou que essa massa ela não mudou de acordo com o início da reação. Então ele viu que a massa na reação e a massa no produto ali, no que deu, depois da reação química, permaneceu a mesma. Então ele chegou a essa conclusão, justamente com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que é uma frase que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia e sabemos agora que essa é uma lei de Lavoisier, uma lei de química. E ela diz o quê? Que a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, sempre a gente vai ter aqui nos reagentes, a gente vai ter a quantidade de massa que vai ser igual à quantidade de massa dos produtos. Temos também a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. A proporção em massa das substâncias que reagem, que são produzidas uma reação, é fixa, constante e invariável. Ou seja, essa massa ela não vai reagir, ela sempre vai ser constante. Entre as leis ponderais, a das proporções constantes é a mais conhecida. Nela foi desenvolvida aí pelo farmacêutico francês Joseph Louis Proust, né, que após a realização de vários experimentos com substâncias formadas apenas por um tipo de molécula,
ele diz que esses reagentes quanto os produtos, ele apresentava sempre a mesma proporção constante, independente da quantidade de usada nas reações. Isso significou justamente o quê? Que independente da maneira como a substância é produzida, a sua composição química sempre será a mesma. Aqui a gente vai olhar aqui, a lei de Proust, proporções constantes, né? Ou seja, ele observa que sempre vai ter uma proporção, independente da quantidade de substâncias que a gente está utilizando, a gente sempre vai ter uma proporção constante de sua massa, certo? Ó, a gente tem 12 gramas do carbono, mais 32 do oxigênio, resultou 44. Dobrando essa quantidade, multiplicando por 2, a gente sempre vai ter uma constância aí nessas proporções. Um exemplo, aqui continuando outro exemplo, hidrogênio mais oxigênio é igual a água. Em um primeiro momento, se a gente utilizar 1 grama de oxigênio com 8 gramas de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, a gente vai resultar em 9 gramas de água. Assim como 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, a gente vai gerar o quê? 18 gramas de água. Isso significa o quê? De acordo com a lei de Proust, se dividirmos as massas dos reagentes de cada amostra, notaremos que a proporção entre os átomos de oxigênio e hidrogênio nas moléculas de água é sempre de 8 por 1. A gente pega lá aquele número que a gente deu aqui anteriormente, de 2 por 16, né? Se a gente fizer isso simplificando por 2, a gente sempre vai dar uma proporção de 8 por 1. Dessa forma, é possível afirmar que a massa do oxigênio é 8 vezes maior que a massa do hidrogênio. Mesmo que haja mais de um reagente formando um único produto, as proporções sempre serão constantes, certo? Agora, a lei das proporções múltiplas, lei de Dalton. Nós já falamos aí também, em umas aulas anteriores, sobre Dalton. Ele diz o seguinte aqui nessa lei: quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, a massa do outro varia numa proporção de números inteiros e pequenos. A gente viu que na proporção constante sempre vai ser aquela proporção de 8 para 1, no caso do hidrogênio e do oxigênio. Já aqui, a proporção varia de números inteiros e pequenos. Aqui a gente tem um exemplo. Nos exemplos que demonstram a aplicabilidade dessa lei, é a formação dos óxidos através da reação de nitrogênio e do oxigênio. Quando a gente observa aqui, nitrogênio mais o oxigênio, a gente está juntando aqui óxido de nitrogênio. E aí cada um dessa quantidade de massa vai resultar nesse elemento. Quando a gente começa a observar justamente essa proporção, a gente vê, quando simplificamos, sempre vamos observar números inteiros e pequenos, ó, 1/2, 1/3, 1/4, de acordo com cada quantidade de gramas ali, cada quantidade de massa nas reações, certo? Deixa eu ver o que mais. John Dalton, ele era um físico, né, meteorologista, e ele estudou as massas dos reagentes e do produto justamente para formular a teoria das proporções múltiplas. E justamente nessa teoria ele constatou o quê? Ele constatou que a massa fixa de um dos elementos se combina com a massa de um segundo elemento e acaba sempre gerando compostos diferentes. Ou seja, a gente utilizou 14 gramas de nitrogênio com 8 gramas de oxigênio. Nós geramos o quê? N2O, 14 de 1, 16, geramos o NO. Então, ele constatou que a gente pode aí gerar compostos diferentes. Bem, agora nós vamos para a parte de representação e balanceamento de reações químicas. A gente fala ali um pouco das leis ponderais, são as leis que regem justamente essas reações químicas, né? Como eu já falei anteriormente. Agora a gente vai ver as reações químicas, que são justamente o que? Equações químicas representam por meio de símbolos as transformações químicas. Nelas estão descritas os compostos que reagem, suas quantidades e estado físico em que se encontram. Então, sempre que vocês observarem, aí ó, tá vendo? Ó, você tem ali dois reagentes e o produto. Vocês vão observar que temos H2 mais O2, uma setinha e H2O. Então, isso aí é uma como a gente expressa justamente as equações químicas.
As substâncias que estão à esquerda da seta, né, o H e o O2, são denominadas reagentes, e a da direita denominadas o quê? Os produtos. A seta indica sempre o sentido em que a reação está ocorrendo, né? Então, assim, a gente está vendo aí que a reação química entre o H2 e o O2, nós fizemos ali uma molécula de água. Então, essa aí é uma reação química. Quando essas reações químicas ocorrem na presença de calor ou de outro fator, sempre tem que vir ali escrito em cima da setinha. Vamos supor que foi através do calor, a gente coloca ali a palavra calor em cima dessa setinha. Colocamos também um número à frente das fórmulas dos reagentes e produtos, indicando a quantidade necessária para garantir que todos os átomos envolvidos estejam iguais à quantidade em ambos os lados da reação. Bem, esse que é o coeficiente estequiométrico, que nós vamos falar um pouquinho dele mais na frente no balanceamento de equação. Justamente esse coeficiente, ele serve para você dar o quê? Equilíbrio, né? Para você dar aí a garantir que esses átomos envolvidos nessas reações químicas, eles estejam sempre em quantidades iguais nos dois lados da reação, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Quando você observar esse H4, esse 4 embaixo, esse 2 que está ali no CH4 do metano, então a gente tem que esse 4 nós chamamos de índice. E esses números que vêm antes do elemento químico, né, nós chamamos de coeficiente estequiométrico. E esses coeficientes nós vamos utilizar bastante para fazer aí a relação de balanceamento de equações. Bem, agora a gente vai assistir um videozinho justamente explicando como que funciona aí o balanceamento das equações. Eu gravei um vídeo à parte para ficar mais fácil e introduzir dentro desse vídeo para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Quando a gente viu lá na lei de Lavoisier, nós vimos da lei da conservação das massas, que as massas em um sistema fechado, elas têm a tendência a se conservar, ficarem constantes. Então, justamente para o balanceamento, nós temos que o quê? Que a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, ou seja, a quantidade de elementos tem que ser iguais antes e depois da seta, para ficar mais fácil para vocês, de produtos para reagentes, certo? Então, a gente vai começar a observar se essa... Eu só falei o contrário, né? De reagente para produto, só para vocês não se confundirem, certo? Esses elementos, essas reações estão realmente balanceadas. Aqui no meu item eu coloquei aqui, ó, a massa do oxigênio, que é 16, a massa do hidrogênio, que é 1, e a massa do carbono, que é 2. Então, quando a gente observa aqui, quantos elementos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 2 elementos de hidrogênio. Esse númerozinho que fica aqui embaixo do elemento, a gente chama ele de índice. E o que vem antes, como eu já falei, nós chamamos de quê? Coeficiente estequiométrico, certo? Aqui, ó, nós temos 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Do outro lado, nós temos quantas? 2 de oxigênio, uma de hidrogênio e uma de oxigênio, formando quem? A água. Então, quando a gente vai calcular a massa aqui, só para vocês verem, ó, a massa de hidrogênio é 1. Mas, se eu observar, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. Mas, quanto é a massa do oxigênio? 16. Mais 16. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 16, que vai ser o quê? 18. Quando eu olho aqui do outro lado também, eu vou colocar como? 2 vezes 1 mais 16. Que já é a reação. Então, eu vou ter que esses 2 é quanto? 18. Então, essa reação minha, ela está balanceada, justamente porque eu tenho a mesma quantidade de massa de um lado que eu tenho do outro. Vamos para aqui esse segundo exemplo, certo? Então, nós temos 2 moléculas de H2 mais oxigênio, mais 2 moléculas de H2O.
Aqui a gente viu que a gente multiplica, né, esse índice pela quantidade de massa. Só que aqui a gente tem uma acréscimo, que é justamente o coeficiente. Então, nós vamos multiplicar, além desse número 2, nós também temos que multiplicar pelo coeficiente. Então, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 1. Mais, aqui agora a gente já tem 2 de oxigênio, né? Aqui a gente só tinha 1, agora a gente tem 2. Quem é a massa do oxigênio? É 16, então nós vamos colocar 16 vezes 2, certo? Então, ó, 2 vezes 1, 2, 4, mais 32, e isso vai dar 36. Quando a gente olha aqui do outro lado, nós temos a mesma coisa. Só que agora aqui a gente tem uma molécula de água inteira. Só que esse meu 2, ele não vai servir apenas para o hidrogênio, como eu fiz nessa primeira exemplo, ele está na molécula toda. Então, esse 2 vai servir tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, certo? Então, eu tenho que multiplicar por esse e por esse. Vamos lá. 2, qual é a minha massa do hidrogênio? 1 vezes 2, mais, qual é a minha massa do oxigênio? 16, vezes quem? Vezes o 2 também. Porque esse 2, como eu já falei, ele serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. 4 mais 16, ou mais 32, e isso vai dar 36, ou seja, eu também tenho uma equação balanceada. Esse que eu peguei pela atividade, vamos olhar agora esse outro exemplo. Um pouco mais complexo, mas a gente vai mostrar aqui para vocês. Como eu falei, qual é a minha quantidade de massa do meu carbono? Aqui, ó, 12. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 6, né, vezes o 12. Ó, o índice eu também multiplico, assim como o coeficiente estequiométrico. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 12, que é a massa do carbono, vezes 6, que é a quantidade aqui que tem no meu índice. Mais, quem é meu hidrogênio? Quanto é? É 1. Então, eu vou colocar aqui 1. Vezes quem? Vezes o 12. Mais o meu oxigênio, que é quanto? 16 vezes o 6, certo? Vamos calcular primeiro essa primeira parte, depois a gente calcula aqui do oxigênio. Então, 12 vezes 6 vai dar 72, mais 12, mais 96, certo? Somando isso aqui, vai dar 180. Só para dar um pouquinho mais rápido. Ó, eu calculei o carbono, o índice dele, vezes a quantidade de massa, o índice do hidrogênio, vezes a quantidade de massa, e o índice do oxigênio, vezes a quantidade de massa. Meu resultado deu 180. Aqui do mesmo jeito, qual é a massa do meu oxigênio? 6, que é o meu índice. 2 vezes, qual é a minha massa do meu oxigênio? 16. Então, 2 vezes 16, que vai dar aqui 36 vezes 32, que isso vai dar 192. 180 mais 192 vai dar quanto? 372. Professor, por que a senhora somou? Porque aqui eu também estou somando, então a gente sempre vai somar para dar o resultado, certo? Então aqui vai 372 gramas. Fazendo agora aqui pelo depois da reação. Quando tiver essa letrinha aqui embaixo, não se preocupa com ela não, que é líquido, gasoso e sólido, certo? Então vamos lá. Aqui, do mesmo jeito, esse 6 ele vai tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Então, vamos fazer aqui o do carbono. Do carbono eu tenho que 6 vezes quem? Que é a massa do carbono? 12, certo? Mais 6, que é a minha massa do oxigênio? 16. Multiplica 16 vezes 2, né? Certo. Que é aqui o primeiro momento dessa primeira parte. Então, 6 vezes 12 é 72, mais 6
mas aqui também vai dar 192. Então, o mesmo cálculo daqui vai dar aqui, então 192. 16 vezes 2 é 32, vezes 6. A soma desses dois vai dar 264, certo? Vamos agora aqui para a molécula de água. Então, a gente tem aqui que esse 6 ele vai tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, certo? Então, aqui meu hidrogênio, quanto é o meu hidrogênio? Então, vou colocar aqui 6, que é o meu coeficiente, vezes 2 vezes 1. Mais, que é o meu oxigênio? Meu oxigênio é 16, mas 16 vezes quanto? Vezes 6. Então, 6 vezes 16. Então, aqui 2 vezes 1, 2, vezes 2, 12. Mais 6 vezes 16 vai dar 96. Esse valor aqui vai dar igual a 108. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois resultados. 264 mais 108 dá 372 gramas. Ou seja, eu tenho 372 gramas desse lado da reação e tenho 372 gramas desse outro lado da reação. Isso é uma forma da gente conseguir descobrir, pelo cálculo da massa, se essa equação realmente está balanceada ou não. Quando a gente calcula justamente a massa para ela estar balanceada, porque nós vimos lá que a massa ela não altera, independente da reação, ela sempre vai permanecer a mesma após sofrer as reações químicas. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de descobrir se essa reação está balanceada sem utilizar o cálculo da massa. É um jeito mais simples, mas é um jeito que você tem que prestar bastante atenção. Dessa forma, você vai ter certeza que ela está balanceada, porque você vai estar calculando a massa desses elementos, dessas reações. E da outra vez, você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, mas é um pouco mais simples, certo? Vamos observar primeiro esse lado, depois esse lado. A gente tem aqui, ó, vou até escrever aqui no outro lugar, só para vocês verem a reação. Aqui a gente tem C6, H12, O6 no estado sólido, mais 6, oxigênio 2, mais o que reage em 6, CO2, no estado gasoso, mais 6H2O no estado líquido, certo? Então, vamos lá. Quando a gente observa ficou um pouquinho subindo, não tem nada não. Quando a gente observa, eu não quero calcular a questão de massa, eu tenho uma massa do oxigênio. Beleza, então vamos fazer o balanceamento observando a quantidade de elementos, da mesma forma que a gente fez aqui no princípio, observando a quantidade de elementos. Quantas moléculas de carbono eu tenho desse lado? Vamos colocar meu carbono. Eu tenho 6 elementos, então eu vou colocar aqui 6, desse lado de cá. E aqui a setinha vai ser do outro lado. Quantas moléculas de... Aqui eu tenho 6 carbono, né? 6 carbono, 6 carbono. Quantas moléculas de carbono eu tenho desse lado? Aqui eu não tenho carbono, mas aqui eu tenho carbono. Quantas moléculas tem? 6. Lembrando que esse 2 é apenas para o oxigênio. O coeficiente é apenas para o elemento químico. Ou o índice é apenas para o elemento químico. O coeficiente equivale para os dois. Então aqui eu tenho quantas moléculas de carbono? 6. Então eu sei que meu carbono está balanceado. Vamos lá agora para a minha molécula de hidrogênio. Meu hidrogênio eu tenho quantos? 12 moléculas de hidrogênio desse lado. E desse lado eu tenho quantas? Eu tenho aqui, ó, o 2 e o 6. Então, C vezes 2 é 12. Então, eu também tenho 12 moléculas de hidrogênio. Meu oxigênio. Aqui eu tenho quantas moléculas de oxigênio? Eu tenho 6 moléculas de oxigênio. Mas aqui, ó, eu tenho o quê? 12 moléculas de oxigênio, né? 6 vezes o 2. Então, eu tenho quantas? 12 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho aqui 12. E do outro lado, eu tenho quantas? Ó, oxigênio aqui. 12, perdão. E aqui onde eu tenho quantas? 6. Então, eu tenho 12 mais 8, 18 moléculas de oxigênio. Porque eu também tinha esquecido de somar esse. Eu tenho esse oxigênio e esse oxigênio. Então, eu tenho que somar esse e esse. Então, deu 18 oxigênio desse lado de cada reação.
Nesse outro lado aqui, ó, eu tenho 6 vezes 12, dá 12 moléculas de oxigênio, mais 6, porque esse 6 serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, então vai dar 18. Então, quando eu observo, quando eu contei a quantidade de elementos, eu tenho oxigênio 18, hidrogênio 12 e carbono 6. Então, eu sei que essa equação está balanceada só em eu estar contando a quantidade de elementos de um lado e do outro, certo? Agora a gente vai balancear uma equação. A gente só viu como é que a gente descobre se essa equação está balanceada, calculando a quantidade de massa de um lado para o outro, ou contando aqui mesmo que os elementos. Essa maneira eu acho a maneira mais fácil de a gente descobrir e mais rápida. Às vezes ela lhe passa a perna se você não observar bastante, mas se você observar, vai dar certo. A gente agora vai fazer esse balanceamento para vocês verem que como é mais simples para a gente fazer o balanceamento dela. O que a gente vai fazer? Antes de começarmos a balancear, nós temos uma técnica que é justamente umas regrinhas para a gente fazer o balanceamento. Quando a gente estuda química e física, a gente tem mania de ficar dando nome para aprender mais rápido, nome para decorar, entendeu? Decorar, aprender, como vocês quiserem. A gente decora tanto que a gente termina aprendendo. Então a gente tem aqui quais elementos eu começo a balancear. A gente tem uma ordem. Então a gente tem uma ordem dos metais, dos não metais ou dos ametais. Aí depois a gente vai para quem? Para o carbono. Depois do carbono nós vamos para o hidrogênio. Depois do hidrogênio nós vamos para o oxigênio. Essa é a regrinha que a gente tem que seguir. Então, professor, não sei quem é metal e quem é não metal. Agora a gente tem que aprender essa parte aí. Quem são os metais, os não metais, ou ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente chama esse aqui do massa. É uma expressãozinha para a gente decorar. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Massa. Que é justamente a ordem de balanceamento das nossas equações. Por exemplo, um exemplo de metal, a gente tem quem? O sódio. Por exemplo, de ametal, a gente tem quem? O cloro. Aí tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Só para dar um exemplo para vocês ficarem aí se familiarizando com os elementos. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, justamente os 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que a gente começa a balancear? Pelo carbono. Depois a gente vai para o hidrogênio. Depois a gente vai para o oxigênio. Então vamos lá. Vamos começar a contagem desses elementos. Vamos colocar aqui, ó, carbono desse lado. Quantos carbonos eu tenho desse lado e quantos carbonos eu tenho desse outro lado? Então vamos lá. Eu tenho quantos carbonos aqui? 3 carbonos. Então eu vou colocar aqui 3. Desse lado de cá, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho apenas um. Lembrando, esse índice vale apenas para o esse. Ele não tem número aqui atrás, então eu tenho só um carbono, certo? Então já estou vendo que esse negócio não está balanceado. Agora nós vamos para quem? Para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho quantos desse lado? 8. E desse lado de cá eu tenho 2 hidrogênios. Eita, agora lascou. Não está balanceado. Vamos para o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 oxigênios. E desse lado de cá eu tenho 2, 3 oxigênios, né? 2 oxigênios mais 3 oxigênios. Então, vamos lá. Como que eu faço agora para balancear essa equação? Vocês lembram lá que eu falei do coeficiente estequiométrico, que vem justamente aqui atrás? Ele vai me ajudar justamente a balancear as equações. Então, o coeficiente estequiométrico, ele vai justamente me dar aqui, professora, como que eu vou conseguir balancear essa equação? Vamos ver. Vamos começar por quem? Quem é o meu primeiro aqui é o carbono. Então, a gente vai começar a balancear o carbono, certo?
Eu tenho 3 carbonos desse lado, desse aqui eu só tenho 1. Para eu multiplicar e dar 3, então eu tenho que colocar carbono vezes 3. Então, 3 vezes 1, 3. Opa, se eu multiplicar por 3, então eu vou saber, eu vou conseguir aí balancear o carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. 3 vezes 1 carbono vai dar 3 carbono. Lembre-se que eu não estou calculando a massa, eu estou calculando a quantidade de elementos. Então, eu vou calcular 3 carbonos vezes 2. Se você depois quiser tirar a prova, você pode calcular com a massa, mas aqui a gente está calculando só a quantidade de elementos. Então, vamos lá. Quem é meu próximo a ser balanceado é o hidrogênio, porque eu vi que o meu carbono está ok, certo? Então, vamos lá para o meu hidrogênio. Eu tenho quantas moléculas de hidrogênio aqui? Eu tenho 8. Aqui eu tenho 2. Qual o número que eu posso colocar aqui multiplicado pelo 2, que vai dar o 8? Então, eu posso colocar um 4, que vai dar 8. Então, eu vou colocar aqui 4. 4 vezes 2 é 8. Então, aqui eu tenho 8. Então, eu já estou com meu hidrogênio balanceado. Beleza. Desse lado, eu tenho apenas 2 oxigênios. E desse lado eu tinha 3, mas se a gente observar agora aqui, o que nós vamos ver? Que eu tenho agora não é mais 3 oxigênios, não é mais 3, entendeu? Porque eu tinha 1, 2, 3. Agora eu vou multiplicar esse aqui também. Então, eu vou ter quantas moléculas de oxigênio? 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, aqui ó, um oxigênio, 4 vezes 1, 4, porque só tem uma molécula de oxigênio. Então agora eu tenho 10 oxigênios desse lado, ó. Só recapitulando, eu coloquei o 3 aqui, né? Se eu coloquei o 3, então eu tenho que multiplicar ele pela molécula toda. Então 3 vezes o 2 aqui vai dar o 6. E 4 vezes 1 oxigênio vai dar 4. Então eu vou ter 10 oxigênios. Aqui só tenho 2. E aí, como que eu faço para igualar esse oxigênio daqui? Se eu multiplicar esse por 5, eu vou ter quem? 10. Então, aqui eu vou colocar 5. Então, agora, quando a gente vai calcular a quantidade de elementos, a gente vai ver que vai dar certo. Eu tenho 3 moléculas de carbono, 3 moléculas de carbono. Aqui eu tenho 8 moléculas de hidrogênio, tenho 8 moléculas de hidrogênio. Desse lado que eu coloquei aqui um 5, ó, 5 vezes, vou botar aqui para ficar mais fácil, 5 vezes 2 deu 10, então eu tenho 10 moléculas de oxigênio. Então, desse lado aqui eu multipliquei o 3, né, 3 vezes o 2, que deu 6 moléculas de oxigênio, e o 4, que eu só tinha 1, né, então ficou 4 aqui, 4 mais 6, 10, então eu tenho que a minha equação está balanceada. Então, qual vai ser a minha equação final? Minha equação final vai ser qual? Depois de balanceada, C3, H8, mais 5O2, que reage e dá 3OCO2, mais 4H2O. Então, essa molécula, sim, agora ela está balanceada. Então, o que vocês têm que aprender? A regrinha de quem eu começo a balancear primeiro, metais, não metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente chama vulgarmente de massa, certo? Que é a nossa sequência de ordem de balanceamento. E vamos aqui meio que contando quantos elementos a gente tem. Ou você pode fazer pela massa também, só que pela massa depois você vai ter que calcular pela quantidade de massa para saber qual o resultado final vai dar. Dessa forma, é um pouco mais simples, mas você tem que prestar bastante atenção dos dois lados. Eu posso colocar... esse aqui eu não coloquei nada. Não precisa colocar nada dentro, já que pela quantidade de números que eu coloquei, eu consegui balancear. Não obrigatoriamente, cada reação vai ter que ter um coeficiente estequiométrico. Às vezes, se eu colocasse, vamos supor, só nesse número aqui, já daria certo, entendeu? Então, varia de reação para reação. Então, o importante é você observar justamente a quantidade de elementos que tem que estar de um lado, tem que estar igual ao outro. Depois que passou aqui, ó, essa reação, tem que estar, eles têm que estar o quê? Iguais, em massa e quantidade de elementos. Certo? Então, a gente viu aí, né,
como que a gente consegue balancear essas reações. Com essa regrinha aí é mais simples para vocês balancearem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu falo muito molécula, mas é átomo, certo? Quando você começa ali a balancear os átomos de um lado da reação dos reagentes para o produto, você começa a entender, é questão de treino. Então, isso aqui é só uma introdução, porque no nono ano nós não vemos, tanto vocês vão se aprofundar mais para o ensino médio, mas já para vocês terem noção e já sabendo aí como que se balanceia uma equação, certo? Essa é a nossa aula, até a próxima. Tchau, tchau!